Muito boa noite a todos, bem-vindos a todos a vós que estáis aqui neste auditório, também a todos aqueles que nos seguem online e aqueles que virem eventualmente em diferido. Pois bem, hoje é o grande dia, hoje é o dia D, 31 de outubro de 2017, é hoje mesmo, que faz 500 anos que Martinho Lutero, sob a direção do Espírito Santo, fez um grande trabalho que nós hoje estamos a comemorar. 500 anos. Foi à noite, na noite de 31 de outubro para 1 de novembro. Martinho Lutero sabia que no dia seguinte, porque era feriado, um feriado religioso, muitas pessoas haveriam de vir à igreja do Castelo de Wittenberg. E foi à noite, não sabemos exatamente a que horas, de 31 de outubro para 1 de novembro, que ele então pregou as suas 95 teses na porta do castelo da igreja de Wittenberg. Pois bem, tenho-me apercebido ao longo destes dias que o mundo protestante, grande parte do mundo protestante está a comemorar este evento. E também muitos adventistas, inclusivamente o pastor Ted Wilson, o presidente da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, esta manhã, a partir de Moscovo, fez também uma mensagem alusiva ao evento. Estamos a viver um grande dia para todos os cristãos e particularmente os cristãos protestantes. Vamos começar o nosso seminário, como habitualmente fazemos, com uma oração. Vamos inclinar os nossos rostos. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, é com grande emoção, Senhor, que nós aqui estamos esta noite, na noite mesmo em que faz 500 anos que o teu servo do passado, Martinho Lutero, fez algo que ele não imaginava que viesse a dar o resultado que deu. Mas quando alguém se coloca sob a tua direção e confia inteiramente na tua palavra, o resultado é este. E nós te agradecemos, Senhor, por teres suscitado Martinho Lutero, por teres suscitado outros homens do passado que deram um contributo enorme para que a luz da tua santa palavra viesse à superfície e muitas almas fossem iluminadas pela luz da verdade. Sim, Senhor, há 500 anos as trevas começaram a ser dissipadas, mas nós temos a plena consciência que a reforma protestante, que foi iniciada há 500 anos atrás, ela ainda não chegou ao fim. É para continuar. Mas nós temos também a plena certeza de que este protesto, que ainda deve continuar, está para chegar ao fim muito em breve. Fica connosco, Senhor, orienta-nos agora no estudo desta noite. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pois bem, intitulei a mensagem de hoje, do último dia, o protesto continua, mas irá terminar. E iremos ver porque que irá terminar. Pois bem, eu hoje gostaria de apresentar algo que talvez vocês achem que não se enquadra muito bem naquilo que nós temos vindo a apresentar, mas quero-vos explicar porque que eu irei apresentar o que irei apresentar. A nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é uma igreja que está fundamentada na profecia, na palavra de Deus e em particularmente na palavra profética. Nós nos temos visto como um movimento profético. E como movimento profético somos, nós temos uma visão profética, obviamente. E nessa visão profética, nós conseguimos não só compreender o passado, mas também o futuro. E aquilo que eu vos quero apresentar é resultado de um estudo meu, que já cheguei a estas conclusões há alguns anos atrás. Por acaso, algumas das coisas que irei aqui apresentar, eu nunca vi ninguém que tivesse apresentado isto, mas eu creio que isto tem um firme fundamento bíblico. Eu quero-vos apresentar uma visão muitíssimo interessante. Ora bem, sabem que a Bíblia tem algo muito interessante. Não só na história que ela relata, mas também na sua estrutura. Eu quero-vos apresentar aqui algo muito interessante. Olhem, reparem no seguinte. Por exemplo, nós no início da Bíblia temos os capítulos de Gênesis 1 e 2, que retratam o quê? Pois bem, retratam a criação e a criação particularmente de um paraíso inicial, onde Deus colocou os nossos primeiros pais, certo? Adão e Eva. Depois, em Gênesis 3, nós temos a triste história da queda. E é interessante que quando nós chegamos ao fim da Bíblia, nos dois últimos capítulos, ou seja, Apocalipse 21 e 22, nós temos a descrição de um paraíso restaurado. Bom, sabem o que é que a palavra simetria significa? A primeira vez que eu aprendi o significado desta palavra simetria, ainda me recordo. Eu estava a fazer o meu primeiro ano do ciclo, que corresponde hoje ao 5º ano, e estava numa disciplina chamada desenho, era assim que se chamava, agora acho que se chama educação visual, desenho, e lembro que a nossa professora mandou fazer algo, mandou cada um de nós pegar numa folha
e depois com tintas de guache colocar tintas ali à nossa escolha. E depois nós tínhamos que dobrar a folha exatamente ao meio, com a folha dobrada espalhar aquilo muito bem e depois abrirmos. E quando abríssemos a folha, o que é que nós veríamos? Um desenho simétrico. Okay? Vocês recordam-se disso, certo? Então o que é a simetria? Se nós traçarmos um eixo, que é o eixo de simetria, pois bem, aquilo que está do lado esquerdo corresponde àquilo que está do lado direito, na distância proporcional, certo? Pois bem, é exatamente isto que nós encontramos na estrutura literária da Bíblia. Então reparem, mais uma vez, os 2 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2, descrevem-nos um paraíso inicial, e os 2 últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse 21 e 22, descrevem-nos igualmente um paraíso, neste caso o paraíso restaurado. No meio, entre Gênesis 13 e Apocalipse 21, temos a história geral do pecado e da redenção. Concordam com este ponto de vista? É isto ou não é? Em linhas gerais. Pois bem, vamos focar um bocadinho mais a nossa atenção. E vamos agora para este outro quadro e vamos ver o seguinte. Em Gênesis, no capítulo 3, nós temos, como já referi, a queda de Adão e Eva. Ou seja, temos o relato do início do pecado. Em Gênesis 4, nós temos a primeira batalha na história humana. E essa batalha foi nada mais, nada menos do que entre 2 irmãos, Caim e Abel. Recordam-se? Está em Gênesis 4. Está ou não está? Ok? E dessa batalha resultou uma morte. A morte de quem? A morte de Abel. Quem é que matou Abel? O seu irmão Caim. Certo? Pois bem, é interessante porque quando nós vamos agora ver a contrapartida simétrica, nós temos, portanto, Gênesis 3, a queda de Adão e Eva. Em Apocalipse 20, nós temos a execução do juízo final com o fim do pecado. Ou seja, início do pecado. Reparem, Gênesis 1 e 2 descreve-nos um paraíso. Apocalipse 21 e 22 descreve-nos um paraíso. Gênesis 3, início do pecado. Apocalipse 20, fim do pecado. É interessante. E há mais. Em Gênesis 4, como vimos, primeira batalha na história humana. E não é interessante que em Apocalipse 19 nós temos o relato da última batalha na história humana, que é chamada como a Batalha do Armagedon. É verdade que em Apocalipse 19 o nome Armagedon não vem mencionado. O nome Armagedon vem mencionado em Apocalipse 16. Mas em Apocalipse 19 a descrição é suficientemente clara para nós vermos que aquilo que está descrito em Apocalipse 19 é aquilo que já tinha sido anunciado em Apocalipse 16. Mas vou dizer de outra maneira. Eu vou dizer que Gênesis 4 descreve a primeira batalha do Armagedon, ao passo que Apocalipse 19 descreve a última batalha do Armagedon. E agora sabem uma coisa? Para nós compreendermos bem a última batalha do Armagedon, só temos que olhar para a primeira batalha do Armagedon. E vamos ver as características da primeira batalha do Armagedon. Na primeira batalha do Armagedon, nós temos 2 indivíduos, 2 irmãos, certo? Caim e Abel. E temos esses 2 indivíduos que ambos, escutem bem, os pormenores são muito interessantes, ambos os indivíduos creem em Deus. Se eles não crescem em Deus, não iam oferecer um sacrifício, certo? Portanto, os 2 indivíduos creem em Deus, ou seja, têm algo em comum. Mas os 2 predispõem-se a ir fazer um sacrifício a Deus. Os 2. Os 2 constroem um altar. Os 2 oferecem algo. Até aqui tudo igual, certo? Mas a partir daqui há uma diferença. E onde é que está a diferença? É que Abel ofereceu um sacrifício tal como Deus tinha pedido. Ao passo que Caim vai oferecer uma oferta segundo a cabeça dele. É ou não é? Estou a descrever bem? E quando Abel ofereceu o seu sacrifício, nos diz que Deus aceitou o seu sacrifício. Alguns de vós talvez poderão perguntar-se, mas como é que nós sabemos qual foi o sinal que Deus terá enviado ou dado a Abel, de modo a que Abel soubesse que o seu sacrifício tinha sido aceito? Pois bem, o relato em Gênesis 4 não o refere explicitamente, mas quando nós analisamos a história do Antigo Testamento e vemos a forma como Deus muitas vezes aprovava os sacrifícios feitos, sacrifícios animais, nós nos apercebemos qual terá sido o sinal que permitiu a Abel reconhecer que Deus tinha aprovado o seu sacrifício. Lembram-se de uma história que vem relatada em 1 de Reis, em que fala de um sacrifício que Elias ofereceu sobre o monte Horebe, e qual foi o sinal que Deus enviou e que mostrou a aprovação de Deus? Qual foi? Fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício. Bom, não só o sacrifício,
Naquele caso foi o sacrifício, foi as pedras do altar, foi a água, foi tudo. Certo? Certamente que no caso de Abel, quando ele ofereceu esse sacrifício, também o Senhor enviou fogo do céu e esse fogo foi o sinal visível de que Deus tinha aceito o seu sacrifício. Mas o mesmo não aconteceu com Caim. E Caim certamente se apercebeu que o sacrifício do seu irmão tinha sido aceito, mas o dele não tinha sido aceito. E quando ele se apercebeu disso, o que é que aconteceu? Ele irou-se contra o seu irmão. E essa ira terminou em quê? Em homicídio. Então, repare, o que é que nós temos aqui? Volto a recordar, temos dois adoradores. Os dois adoradores acreditam em Deus, caso contrário não iriam querer oferecer um sacrifício de adoração a Deus. Os dois constroem um altar, os dois oferecem algo, mas um oferece algo de acordo com a vontade de Deus e o outro oferece algo segundo aquilo que ele achava podia ser correto também. Deus aceita o sacrifício de um e não aceita o sacrifício do outro, e este revolta-se contra aquele e mata-o. E não se esqueçam, este que mata o outro é irmão. Pois bem, isto nos ajuda a compreender, sabem o quê? A última batalha do Armagedom. Sabem porquê? Porque na última batalha do Armagedom nós teremos igualmente dois grupos. Não agora dois indivíduos, como na primeira batalha do Armagedom, mas dois grupos. Só que esses dois grupos vão ter exatamente as mesmas características dos dois indivíduos iniciais. E agora reparem, os dois grupos no tempo do fim são dois grupos que têm as mesmas características de Caim e Abel. Reparem, os dois grupos acreditam em Deus. Os dois grupos querem oferecer um sacrifício a Deus. Mas um dos grupos oferece um sacrifício a Deus exatamente como Deus pede, e outro grupo quer oferecer também um sacrifício a Deus, mas de acordo com aquilo que eles acham que é correto. E qual é que vocês acham que Deus vai aceitar? Vai aceitar, obviamente, o quê? O sacrifício daqueles que são fiéis a Ele em todas as coisas. A propósito disso, venham ver comigo um texto que está no Salmo 119. Salmo 119. Já aqui fiz referência, este é o maior capítulo da Bíblia. Salmo 119. Este é o maior capítulo da Bíblia e é um salmo, é um hino de louvor à lei de Deus. E no versículo 4 diz o seguinte, pelo menos a minha versão diz o seguinte: Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos como? O que é que lá diz? À risca. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. O que é que isto quer dizer, amigos? Isto quer dizer que Deus não se contenta com uma obediência a 80%, ou a 90%, ou a 95%, ou mesmo a 99%. Deus aceita apenas uma obediência a 100%. Agora, como é que nós podemos obedecer a 100%? Conseguimos? Pois bem, aqui é que entra o Evangelho então. É que nós não conseguimos. Nenhum de nós consegue. Mas aí entra então a graça de Deus a nos habilitar a essa obediência. Mas nós temos que desejar. E se nós não desejamos, a graça de Deus não pode ser efetiva em nós. Compreendem? Pois bem, no tempo do fim, nós teremos igualmente, nesta última batalha da história humana, nós teremos dois grupos. E agora reparem, assim como Caim ficou furioso com o seu irmão e o matou, também no tempo do fim, o grupo que não obedece completamente à vontade de Deus vai querer o quê? Vai querer matar o outro grupo. E por isso nós temos escrito no livro do Apocalipse o decreto de morte final. Conseguem ver uma grande lição do Apocalipse à luz do livro de Gênesis? E agora reparem, mais uma vez conseguem perceber aqui a simetria? Gênesis 3, queda de Adão e Eva, início do pecado. Capítulo 20, fim do pecado com a execução do juízo final. Primeira batalha na história humana, primeira batalha do Armagedom, última batalha na história humana, história geral do pecado e da redenção. Muito bem, vamos avançar. E agora vamos ver algo muito interessante. Agora vamos para o Novo Testamento e, em particular, para a história do cristianismo. E olhem aqui o que é muito interessante esta estrutura. Reparem, antes de apresentar esta estrutura, deixem-me dizer o seguinte. Sabem que na Bíblia, em termos de estrutura literária, muitas vezes há aquilo que é chamado, os teólogos chamam a estrutura quiástica. O que é a estrutura quiástica? Este nome quiástica vem de uma letra do alfabeto grego que é o Ki. Escreve-se com CH, mas lê-se Ki, o Ki. Qual é o Ki? O Ki parece um X, mas não é um X, porque o X
é exatamente, portanto, os traços do X são direitos. Ao passo que no Ki, aquilo faz assim umas curvazinhas. Ok? Por exemplo, é o Ki que é a primeira letra da palavra grega Christos. É o Ki, depois é o Ró. Por essa razão se vê, por exemplo, em algumas igrejas, até adventistas, o X e o P. Porquê? Não é o X, é o Ki. E o P não é um P, é um Ró. E o suposto X, que é o Ki, lê-se K. E o outro, o Ró, lê-se R. Portanto, são as duas primeiras letras de Christos, de Cristo. Ok? Então, a estrutura quiástica é uma estrutura assim, em X. O que é que quer dizer? Nós temos, por exemplo, aqui, faz conta aqui o A, depois B, depois B', A'. Então, nesta estrutura da história do Novo Testamento, repare o que é que nós temos. Deus está com o seu povo pessoalmente. Depois, Cristo morre para destruir a morte. Depois vamos ver cada um isto em detalhe. Reparem, como é que Deus esteve com o seu povo pessoalmente? Então ele não nasceu entre nós e não foi Emanuel, Deus conosco? Sim ou não? O próprio nome Emanuel não quer dizer isso mesmo, Deus conosco? Então Deus esteve ou não esteve com o seu povo pessoalmente? Sim. Mas, depois de ter estado com o povo pessoalmente, o que é que aconteceu? No final do seu ministério terreno, Cristo morre. Mas morre para quê? Para destruir a morte e para nos dar acesso à vida eterna, certo? Depois disso, depois de Cristo ter morrido para destruir a morte e ter ressuscitado, Jesus Cristo sobe ao céu, à ascensão. Estão-me a acompanhar? Se virem aqui alguma coisa que está errada, digam, ok? Depois de Jesus Cristo ter subido ao céu, 10 dias depois há o derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, certo? Ok? Depois, com o derramamento do Espírito Santo, o que é que acontece? A igreja começa a expandir-se e, tal como nós vimos ontem, depois do primeiro século de grande expansão, a igreja começou gradualmente a entrar em apostasia. E esta apostasia foi gradual e longa no tempo. A igreja expande-se e entra em apostasia. Agora reparem, qual foi a sequência? Eu dei letras aqui para melhor compreensão e pus cores diferentes para realçar estes vários itens. Reparem, temos o A, B, C, D, E. Agora reparem, vamos começar a andar para trás. E, D, C, B, A. E agora reparem, cada letra com o apóstrofo vai corresponder ao mesmo termo destas letras aqui. Então reparem, a igreja expande-se e entra em apostasia, letra E. Agora o E'. A apostasia é contrariada, repara, aqui começa onde termina ali. Apostasia, apostasia. A igreja expande-se, a igreja expande-se. Está invertido, é simetria. Ok? Então, a igreja expande-se, devido ao derramamento do Espírito Santo, e entra em apostasia. A apostasia é contrariada, e já vamos ver como é que a apostasia foi contrariada, e a igreja expande-se. Depois, chegamos quase ao final do tempo, e teremos novamente um derramamento do Espírito Santo, conhecido como a chuva seródia, certo? Depois do derramamento do Espírito Santo na chuva seródia, o que é que vai acontecer? Jesus Cristo desce do céu, segunda vinda. Reparem que ali sobe, aqui desce. Simetria perfeita. Depois de Jesus Cristo descer do céu, a morte é destruída nos que aceitaram Cristo, porque dá-se a ressurreição, e os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, para nunca mais morrer, certo? E depois disso, Deus está com o seu povo pessoalmente. Eu pergunto, está correta esta simetria, sim ou não? Eu creio que está corretíssima. Ok? Vamos continuar a ver. Agora em detalhe. Então, Deus está com o seu povo pessoalmente. Vamos ver este texto que diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, está em Gálatas 4:4, e isso permitiu que Jesus pudesse ser Deus conosco, Mateus 1:23, que é o que significa o termo ou o nome Emanuel, habitando entre nós, cheio de graça e verdade, como diz João 1:14. Então, temos provas para que Deus habitou entre nós? Temos, claro. E não precisava dizer isto, todos nós sabemos, mas eu quero dar as provas bíblicas. Muito bem. Agora, depois de Deus estar com o seu povo pessoalmente, Cristo morre para destruir a morte. Vamos ver textos bíblicos que comprovam isso mesmo. Após o seu ministério de 3 anos e meio, segundo a profecia de Daniel 9, a profecia chamada profecia das 70 semanas, Jesus morre uma morte expiatória em nosso favor, conforme nos diz Romanos 5:8, para que por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Isto vem em Hebreus 2:14 e 15.
Portanto, estou a fundamentar tudo com textos bíblicos. Depois, Jesus Cristo sobe ao céu. Depois de ter feito o seu trabalho de expiação, Jesus Cristo sobe ao céu. Pois bem, onde é que nós temos essa indicação? Pois bem, em Atos, no capítulo 1, versículos 13 e 11, e assim, 40 dias após a sua ressurreição, é o que nos diz em Atos 1:3, Jesus foi recebido em cima no céu. E esta parte aqui, entre aspas, está em Atos 1:11. Ok? Muito bem. Agora, depois de Cristo ter subido ao céu, há o derramamento do Espírito Santo. E nós temos essa indicação. Ok. 10 dias após a sua ascensão ao céu, dá-se o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, é o que nos diz Atos 2, 1-4. São as primeiras chuvas, conforme diz Tiago 5:7, ou a chuva temporã, segundo uma expressão que aparece em Joel 2:23. Ok? Então, agora, com o derramamento do Espírito Santo, o que é que acontece? A igreja conhece um boom no próprio dia de Pentecostes, começa a crescer, logo no primeiro dia são quase 3.000 almas que se juntam à igreja, conhecem esse relato muito bem, e a igreja a partir daí começa a crescer, até que chega um momento em que entra em apostasia. E a igreja expande-se, mas sob a influência de lobos vorazes, que nós vimos ontem este texto, lembram-se, Atos 20, 29, vem a apostasia perdida pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2:3, que vimos ontem também. Certo? Ok? Estão a acompanhar até aqui? Está tudo certo? Muito bem. Agora, a apostasia é contrariada e a igreja expande-se. E agora reparem. Vem aqui um texto que vem no Grande Conflito, página 216, e que diz o seguinte. Aliás, só começa aqui a citação. Eu digo o seguinte: a apostasia começa a ser contrariada pelo efeito da reforma protestante, que é aquilo que nós estamos a analisar neste seminário. E agora, sim, agora é que começa aqui a citação do Grande Conflito, página 216. Predizendo a grande tribulação a sobrevir à igreja, esta grande tribulação é que vem mencionada em Mateus 24, 22, predizendo a grande tribulação a sobrevir à igreja, disse o Salvador: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E aqui está a citar Mateus 24, 22, que é o conhecido sermão profético de Jesus. E agora repare o que ela diz. Pela influência da reforma, qual a reforma? A reforma protestante, a perseguição findou antes de 1798. Então o que é que a reforma protestante veio trazer? A reforma protestante veio o quê? Veio travar a apostasia. E agora, ao travar a apostasia, o que é que acontece à igreja? A igreja começa de novo a expandir-se. Ok? Normalmente, muitos pegam neste texto, Mateus 24, 22, e aplicam-no apenas ao tempo do fim. Mas ele já tem uma aplicação histórica também. E teve uma aplicação histórica no tempo da Reforma. Muito bem, vamos avançar. Ora bem, e depois, quando a apostasia tiver sido totalmente contrariada, reparem bem, o derramamento do Espírito Santo deu-se antes da igreja se expandir e antes de entrar em apostasia, certo? Estamos a ver as coisas numa ordem cronológica, certo? Da mesma forma, o derramamento do Espírito Santo no tempo do fim só vai acontecer depois de quê? Depois de a apostasia ter sido totalmente contrariada e de a igreja se ter expandido totalmente. Se seguirmos a lógica cronológica da simetria. Estão-me a acompanhar, sim ou não? Ok? Agora vamos ver o que é que nos é dito sobre o derramamento do Espírito Santo no tempo do fim. Com a reforma completada, serão derramadas as últimas chuvas, também igualmente mencionadas em Tiago 5:7, ou a chuva seródia, igualmente mencionada esta expressão em Joel 2:23. Ok? Agora, quando finalmente se der o derramamento do Espírito Santo, é como, reparem, as chuvas temporãs era para quê? Era para germinar a semente, que tinha sido semeada. As chuvas seródias eram para quê? Era para completar o amadurecimento da seara. E quando a seara estivesse completamente madura, o que é que se faria? Ceifa. E não é interessante que na linguagem de Apocalipse 14 se diz que com a vinda de Jesus haverá a ceifa da terra? E agora o que é essa ceifa? Pois bem, nada mais, nada menos do que a vinda de Jesus. Jesus Cristo desce do céu. E agora reparem o que diz este texto, também em Atos 1:11. Esse Jesus, que de entre vós foi recebido em cima no céu,
há de vir, assim como para o céu vistes ir. Os apóstolos puderam ver com os seus olhos físicos Jesus a subir, e os discípulos de Cristo estiverem vivos quando Ele voltar, também o hão de ver com os olhos físicos. Certo? Agora, finalmente, quando Cristo vier, o que é que acontecerá? A morte é destruída nos que aceitaram a Cristo. Com a vinda de Cristo se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Absolutamente fascinante. Eu digo-vos uma coisa, eu fico tão fascinado ao estudar a Bíblia. Este é um livro, não há outro igual. Não há outro igual. E finalmente, Deus está com o seu povo pessoalmente. Quando Ele vier, então Ele vem e dar-se-á aquilo que nós lemos ontem, lembram-se que eu fiz ênfase em 2 Tessalonicenses 2:1, dar-se-á a nossa reunião com Ele. E agora, porque se dá a nossa reunião com Ele, o que é que vai acontecer? Deus habitará com eles, diz-nos o livro de Apocalipse 21:3, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com quem? Com eles. Terminou o grande conflito e estaremos os redimidos com o Senhor Jesus. Não é fantástico ver a história bíblica nesta perspectiva? Então, mais uma vez, recordando, Deus está com o seu povo pessoalmente, esteve já. Depois Cristo morre para destruir a morte. Depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo sobe ao céu. Depois de ter subido ao céu, há o derramamento do Espírito Santo. Com o derramamento do Espírito Santo, a igreja expande-se. E depois de se expandir, começa a entrar em apostasia. E esta apostasia atinge o nível mais baixo. Depois a apostasia é contrariada pelo efeito da Reforma Protestante, no século XVI. E a igreja expande-se. E a apostasia começa a ser contrariada. E assim como a apostasia demorou 500 anos até chegar abaixo, agora é 500 anos a subir a ladeira, por assim dizer. Falei disto ontem. Finalmente, no fim, quando a apostasia tiver sido totalmente contrariada, a igreja estiver expandido totalmente, e o Evangelho tiver sido pregado a todas as nações para servir de testemunho a todas as gentes, então haverá o derramamento do Espírito Santo para amadurecer a seara final. Jesus Cristo vai descer do céu, porque aí, usando uma expressão que Ellen White usa em Parábolas de Jesus, página 69, Cristo terá reproduzido completamente o seu caráter no seu povo, ou seja, com o efeito da chuva serôdia, o povo de Deus reflete inteiramente e na perfeição o caráter de Cristo, e agora Ele vem reclamá-los como seus, na sua segunda vinda. E quando Ele vem do céu, então a morte será destruída nos que aceitaram Cristo. Atenção, nos que aceitaram Cristo, não nos que não aceitaram. Para isso a história é outra. E finalmente Deus está com o seu povo pessoalmente. Amigos, isto é absolutamente fascinante. Agora faço-vos uma pergunta. Em que momento do tempo é que nós nos encontramos hoje? Não é difícil descobrir, pois não? Bom, não estamos aqui, como é óbvio. Nem estamos aqui, porque Jesus ainda não veio, e também não estamos ainda aqui. Então onde é que nós estamos? Estamos aqui, não é linha. Agora, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu estou firmemente convencido que nós estamos na reta final do E-linha. Ou seja, nós estamos mesmo a chegar a um momento em que a apostasia foi totalmente contrariada, ou seja, deu-se o restabelecimento total da verdade. Lembram-se que ontem eu disse que Deus permitiu que a sua igreja chegasse ao mesmo patamar, ao mesmo nível da igreja inicial, da igreja primitiva. Isso já aconteceu. Já se deu o restabelecimento total da verdade. Agora, sabem o que é que ainda falta? Falta isto, a igreja expandir-se totalmente. Mas para se expandir totalmente, o que é necessário? Que o Evangelho seja pregado, conforme diz Mateus 24:14. Lembra-se o que é que diz Mateus 24:14? E este Evangelho será pregado para servir de testemunho a todas as nações, e então irá ao fim. É aí que nós estamos. Bom, deixem-me dizer-vos algo. Não sei se os irmãos repararam, no trimensário que todos nós utilizamos, nós adventistas do sétimo dia, na introdução diz isto. E eu acho que isto é muito importante porque se alguém me está a ouvir, pensa que aquilo que eu tenho estado a transmitir neste seminário é apenas e só ideias pessoais. Bom, é verdade, são ideias pessoais, porque aquilo que eu disse é algo que eu creio firmemente. São minhas convicções, sem dúvida alguma. Mas deixem-me dizer-vos igualmente que, por sinal, isso me dá muita alegria, as minhas convicções pessoais identificam-se a 100% com a posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
E vocês poderão dizer, mas como assim? Isso é muito ousado dizer isso. Não é ousado, não. É que há um documento que todos os adventistas do sétimo dia estudam e que é um documento votado pela Igreja Mundial, aprovado pela Igreja Mundial. Quando há um autor de um trimensário que escreve um tema, esse tema é sujeito a uma comissão de avaliação mundial. E só depois de ter sido aprovado pela Igreja Mundial é que é distribuído para leitura a todos os membros. Portanto, aquilo que eu estou aqui a apresentar é, por assim dizer, uma declaração oficial da Igreja. E se vocês chegarem lá a casa e repararem, na introdução do vosso trimensário está escrito isto. Portanto, isto é a minha convicção pessoal, mas é também, repito, a posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Qual é? Nós somos adventistas do sétimo dia e permanecemos sobre o princípio sola scriptura, ou seja, apenas a Escritura. Assim, escutem bem, rejeitamos inflexivelmente todas as tentativas para atrair os cristãos de volta a Roma e à fé anterior à Reforma. Pelo contrário, a Escritura indica-nos a direção oposta, Apocalipse 18:4. O que é que nos diz Apocalipse 18:4? Sai dela, povo meu. E é nessa direção, a direção anunciada em Apocalipse 18:4, e é nessa direção que avançamos à medida que proclamamos o Evangelho eterno, referido em Apocalipse 14:6, ao mundo, o mesmo Evangelho eterno que inspirou Lutero há 500 anos. Esta, amigos, é uma declaração oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu vou-vos dizer uma coisa, eu não poderia estar mais de acordo com cada palavra que está nesta declaração. E eu espero que cada um de vós se possa rever inteiramente nesta declaração. Já agora, algum de vós quer manifestar-se? Quem é que concorda com esta declaração? Amém. E para terminar mesmo, amigos, deixem-me aqui partilhar convosco a posição de Lutero. Isto foi escrito por um historiador muito conhecido, um historiador da Reforma Protestante, de nome d'Aubigné, no livro 7, capítulo 8, isto vem citado no Grande Conflito. E quando Martinho Lutero compareceu perante a Dieta de Worms, no ano 1521, e ele foi intimado a retratar-se, reparem o que é que ele respondeu. Eu vou-vos dizer uma coisa, cada vez que eu leio estas palavras, eu fico todo arrepiado. Esta é a declaração mais ousada que algum reformador protestante fez. Foi Martinho Lutero. Quando eu estive no local, em 1991, já lá vão uns bons anos, portanto 26 anos. Quando eu estive no local onde um professor meu, que era alemão, disse, olha, aqui, esta placa indica que foi aqui neste local, estávamos na pequena cidade de Worms, esta placa estava escrita em alemão, ele é que leu, e ele disse, aqui neste local, o edifício já lá não está, foi o local onde Martinho Lutero compareceu na Dieta de Worms e pronunciou estas palavras que eu vos vou ler. Atentem para estas palavras, amigos. Diz assim, visto que Vossa Sereníssima Majestade, ele estava-se a dirigir ao imperador da Alemanha, que era o imperador Carlos V. Visto que Vossa Sereníssima Majestade e Vossas Nobres Altezas exigem de mim resposta clara, simples e precisa, ele foi intimado a dar uma resposta clara, simples e precisa. E foi o que ele fez. Dar-vos-la-ei, e é esta. 2 pontos. E agora, meus amigos, arrepiem-se comigo ao ler estas palavras. Não posso submeter a minha fé, quer ao Papa, quer aos concílios, porque é claro como o dia que eles têm frequentemente errado e contradito um ao outro. Portanto, se eu não for convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pelo mais claro raciocínio, se eu não for persuadido por meio das passagens que citei, e agora escutem, se não submeterem assim a minha consciência pela palavra de Deus, ou seja, Martinho Lutero só admitia submeter a sua consciência a quê? Unicamente à palavra de Deus. Não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. Amém. Uau! Arrepiam-me estas palavras.
E meus queridos irmãos e amigos, estas palavras que Martinho Lutero proferiu há quase 500 anos atrás, porque foi em 1521, eu quero tomá-las uma a uma para mim mesmo. Eu quero dizer diante de Deus e diante de vós, como minhas testemunhas, que eu quero, com a ajuda e pela graça de Deus, que a minha consciência esteja unicamente cativa de nada mais a não ser a sua santa palavra. Eu gostaria que cada um de nós, como adventistas do sétimo dia, pudesse sentir o seu coração a vibrar com estas palavras que este grande homem de Deus proferiu. É verdade que este homem, eu não referi isso, mas vou referi-lo agora, teve as suas falhas. Assim como nós temos as nossas falhas. Mas este homem, porque ele colocou na sua vida um fundamento precioso, e não só na sua vida, ele colocou na história da igreja um fundamento precioso, o fundamento de que é a palavra e só a palavra. Amigos, se nós colocarmos também esse fundamento na nossa vida, não há nada nem ninguém que nos possa fazer abalar. Pelo contrário, nós iremos fazer abalar o mundo. Nós iremos fazer abalar o mundo. Aliás, não seremos nós, mas será o Deus que estará connosco. E amigos, quero terminar lendo uma passagem que vem no profeta Zacarias, capítulo 8. Venham, por favor, ver comigo essa passagem, Zacarias, capítulo 8. Zacarias, capítulo 8. E vamos ler a partir do versículo 20 até ao versículo 23. Zacarias, capítulo 8, versículos 20 a 23. Esta é uma profecia escatológica, ou seja, que se irá cumprir plenamente no tempo do fim. E diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão à outra dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Ou seja, o que é que esta profecia indica? Que haverá um tempo onde as pessoas falarão umas com as outras e dirão: vamos buscar ao Senhor. E depois um diz assim: eu também irei. Agora reparem o que diz o versículo 22. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Bom, deixem-me dizer-vos, esta Jerusalém não será mais no tempo do fim a Jerusalém literal, será a Jerusalém espiritual. E esta Jerusalém espiritual, reparem, assim como na Jerusalém literal habitava o povo de Deus do passado, agora não há um povo de Deus literal, há um povo de Deus espiritual. Logo, esta Jerusalém é uma Jerusalém espiritual. Não tenho tempo hoje de aprofundar este assunto, mas aqui refere-se ao povo de Deus. E agora repare o que diz o versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão-se na orla da veste de um judeu espiritual, entenda-se, e lhe dirão: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Amigos, eu estou absolutamente convencido, quando nós tivermos feito de todo o nosso coração este nosso compromisso com Deus e com a sua verdade e a sua palavra, e formos fortalecidos pela sua graça e pelo seu poder, o poder do seu Espírito em cada um de nós, nós não apenas, vou repetir o que eu disse há bocadinho, nós não apenas não seremos abalados, mas nós iremos abalar o mundo. E o mundo, ao ser abalado, vai reconhecer que Deus está connosco. E ao reconhecer que Deus está connosco, aqueles que são sinceros, eles vão vir pelas portas da igreja adentro. Porque eles reconhecem que Deus está connosco. Eu anseio por esse dia. Eu gostaria de terminar estes 5 dias deste seminário fazendo um apelo a cada um de vós. Vocês querem hoje tomar posição e dizer claramente diante do Senhor: Senhora, eu quero estar do teu lado. Eu quero estar do lado da tua santa palavra. Eu quero ter o mesmo espírito em mim que esteve naquele grande homem do passado, Martinho Lutero, e em todos os grandes reformadores. Se esse é o vosso desejo, querem, por favor, manifestá-lo colocando-se de pé? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, nós queremos estar apenas e só com a nossa consciência cativa à Tua santa palavra. Bom Pai, não queremos submeter a nossa consciência a nenhum ser humano,
a nenhuma igreja, a nenhum concílio, apenas e só à tua palavra. E, Senhor, como teu povo remanescente, nós queremos, Senhor, que a tua vinda está para breve. Nós queremos que a reforma protestante que se iniciou há 500 anos atrás e que tem vindo a exercer a sua influência no mundo cristão, ela vai ser completada. E nós queremos fazer parte integrante desse povo que irá completar essa reforma protestante. Sabemos, Senhor, que o protesto irá um dia terminar. Irá terminar quando terminar o tempo da graça para o mundo, antes da tua segunda vinda. Senhor, até lá, que tu nos dês a tua graça em grande medida, em grande abundância. Porque é pela tua graça que nós podemos apenas e só subsistir. Senhor, concede-nos a tua graça, concede-nos a tua misericórdia, concede-nos o teu perdão e permite que a tua graça, Senhor, não sirva apenas para nos perdoar os nossos pecados, mas que sirva igualmente para nos habilitar a termos vidas novas, transformadas pela tua graça, pelo teu poder. E que ao sermos transformados, Senhor, possamos ter a ousadia e a coragem que Martinho Lutero claramente demonstrou. E que nós possamos dizer: aqui estou, aqui permaneço, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Ó Senhor, tu lês o coração de cada um de nós que estamos aqui esta noite. Tu conheces o que vai no coração de todos aqueles que estão a assistir em direto. Ó Senhor, que todos aqueles que te amam de todo o seu coração possam neste momento, estando aqui ou estando lá longe, no seu coração, verdadeiramente, genuinamente, fazer este compromisso contigo, de quererem permanecer do teu lado e do lado da tua santa palavra, custe o custar. Livra-nos de todo o mal, Senhor. E se qualquer um de nós, Senhor, tiver que pagar com a sua própria vida o preço da sua fé, não importa, Senhor. Porque tu já deste a tua vida por nós, o que é que será nós darmos a nossa vida por ti? Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a permanecermos firmes até ao fim, porque tu fizeste a promessa que aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Queremos estar salvos pelo teu poder e pela tua graça. Protege-nos e um dia, Senhor, possamos ter a eterna alegria de viver contigo para sempre. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém.